Diz a história que uma noite qualquer, um filho ou uma filha, tanto faz, recebeu algumas moedas dos seus pais. Não se sabe se eram muitas ou poucas, pequenas ou grandes, de material precioso, de ouro, de prata, de metal vil ou de latão. Não se sabe, mas esse filho recebeu essas moedas e ele se sentiu muito bem. E ao acordar, ele foi até a casa dos seus pais e lhes agradeceu muito e disse: tive um sonho diferente, um sonho estranho, recebi algumas moedas de vocês e me fez muito bem e vim aqui lhes contar. Então, esse filho, essa filha, ao sair de casa, da casa dos pais, ele se sentiu bem e ele foi para a vida, pisando de uma forma firme no solo e tudo que ele fazia, tudo que ele almejava, ele conseguia até com uma certa facilidade, tudo dava certo para ele. Nessa mesma noite, um outro homem ou uma outra mulher, visto que em algum momento todos nós temos esse tipo de sonho na nossa vida, a segunda pessoa que sonhou teve uma sensação diferente, também recebia as moedas dos seus pais. Não se sabe se eram muitas ou poucas, se eram de um material precioso ou de um material qualquer, se elas eram grandes ou pequenas. Não se sabe exatamente do que eram feitas essas moedas, mas ele também recebia essas moedas e ele se sentia pesado, triste, com raiva. Isso suscitava nele algumas dificuldades e ele disse: eu não vou ficar com isso daqui, eu vou devolver essas moedas. Então, ao acordar, ainda se sentindo muito pesado, muito raivoso, ele vai até a casa dos pais e ele diz a mesma coisa: essa noite eu sonhei com você, sonhei que recebi algumas moedas, mas essas moedas não são as certas para mim, essas moedas não me cabem, elas não são as adequadas, não são as moedas que eu mereço e por isso eu venho aqui lhes devolver. E ele sai da casa dos pais até com uma certa força, uma força que é a oposição que dá para as pessoas, uma força de raiva, uma força de até de violência, uma força de desejo que algo fosse diferente, uma força de vaidade, uma força até que faz ele se comparar com as outras pessoas. E é uma força momentânea, que ora tem e ora não tem. Às vezes as coisas vão muito bem e as coisas vão muito mal. Então, uma força que escapa pelas mãos. Mas ele acha que assim é a vida. Então, essa pessoa não aceitou as moedas dos seus pais e sentia essa força momentânea que ora lhe sustentava, que ora as coisas não davam nada certo. E ele aprendeu a desenvolver um olhar diferente, um olhar que buscava essas moedas em qualquer pessoa que ele encontrava. Às vezes ele buscava no parceiro, na parceira, no trabalho, no chefe, nos colegas, nos esportes radicais, em alguma coisa que lhe trouxesse qualquer prazer momentâneo. E então, um belo dia, ele se apaixonou por uma linda mulher ou um lindo homem. E ele pensou e ele depositou todas as esperanças. Será que é esse homem, será que é essa mulher, esse parceiro ou essa parceira que tem as moedas que desejo, aquelas que são as adequadas para mim, aquelas que eu mereço, aquelas que os meus pais não souberam me dar de uma forma que eu merecia, aquelas que eram justas para mim? Será que essa mulher tem essas moedas que eu tanto mereço? E então ele se casou. E as coisas não foram bem como ele esperava ou ela esperava. Tiveram até um filho, uma filha, e aí, em certo momento do relacionamento, eles perceberam que não era bem isso. E ele disse para a mulher, ou para aquele homem: você não tem as moedas que eu mereço, aquelas que são as justas e as adequadas para mim. E a mulher, muito sabiamente, falou: realmente, eu não tenho as moedas que você merece. Essas moedas, a quem cabe lhes dar essas moedas são os seus pais, não eu. E então ele ficou até furioso, chateado, mas o filho estava a caminho. E aí ele depositou essas esperanças todas no filho, naquele bebê, naquela criança inocente que ia chegar. Então ele, com o passar do tempo, ele percebe que o filho também não tem as moedas. E aí, mais uma vez frustrado, ele começa a depositar suas esperanças em outros locais. Ele começa a depositar a esperança na riqueza, na fama, na busca desenfreada por qualquer coisa que lhe traga prazer, nos entorpecimentos da vida. Às vezes ele buscava ainda uma esperança que essas moedas estivessem em algum lugar que ele ainda não tinha pensado. Mas, com o passar do tempo, a crise chegou. A crise da meia-idade, as dores no corpo, alguns fracassos acumulados e o casamento estava à beira da falência.
E ele percebeu então que ele precisava de ajuda, ele precisava de algo diferente. Foi então que decidiu ir até o terapeuta e criou uma certa esperança, uma certa vontade de mudar as coisas e até uma certa expectativa de que o terapeuta tivesse essas moedas. Mas o terapeuta, bem esperto, porque já tinha experiência de outros clientes, já na primeira sessão ele falou para esse cliente: não, eu não tenho as moedas que você tanto procura. E essa pessoa ficou até cabisbaixa. Mas o terapeuta falou para ele: mas eu sei aonde você pode encontrá-las. E então essa pessoa decide fazer esse trabalho com o terapeuta para realmente encontrar essas moedas. Aonde estão essas moedas? Não estão com o terapeuta, não estão nas pessoas, não estavam na minha mulher, no meu esposo, na minha esposa, no meu parceiro, na minha parceira, não estavam com os meus filhos, não estavam com o meu chefe, não estavam no meu trabalho. Aonde estão essas moedas? Com o trabalho foi um processo terapêutico, dia após dia. Esse processo terapêutico, ele começa a perceber então que integrar toda a dor e a dificuldade que ele passou na vida dele, principalmente que ele passou na infância dele, isso faz parte dessas moedas que ele recebeu e que ele não conseguia aceitar. Então, essas moedas começaram a ter outro significado. E aí, voltando para casa, nesse processo de dor e de renúncia a tudo que ele achava que sabia que era verdade, ele começou a lembrar: eu acho que eu sei onde que estão essas moedas estão com os meus pais. E então ele decidiu que ele ia falar isso para o terapeuta. E naquela mesma sessão, o terapeuta decidiu que já estava na hora daquele cliente saber aonde que estavam as moedas perdidas, as moedas que ele ainda não tinha conseguido tomar de verdade. Mas, chegando até com uma cor diferente, um pouco mais rosado, essa pessoa, o cliente, ele chegou e disse para o terapeuta: eu sei aonde estão as minhas moedas, aquelas que eu mereço, aquelas que são as mais adequadas para mim. E então, com muita alegria, ele falou: essas moedas, elas continuam com os meus pais, eu que não soube tomá-las, elas estão lá, sempre estiveram. E aí, com um misto de alegria e depois de arrependimento e muita emoção, ele começou a chorar. Ele começou a perceber, então, olhar para trás e perceber que essas moedas sempre o acompanharam. E aí, nesse processo terapêutico, ele começou a perceber que ele precisava de verdade, era desistir, renunciar da ideia de que os seus pais deveriam ter sido perfeitos ou diferentes do que foram. Ele precisou, então, renunciar da ideia de que seu pai deveria ter sido ou agido de uma forma diferente do que ele fez, e da mesma forma a sua mãe. E ele então percebeu, ele começou a entender que as moedas significam tomar tudo tal como é, o belo e o feio, de tudo aquilo que ele viveu com os seus pais, o leve e o pesado, o triste e o alegre, o doce e até mesmo o violento. Isso ele deveria tomar da forma como foi, da forma como chegou até ele. Essa vida chegou, as moedas chegaram até ele, dessa forma. Então, ao conseguir integrar e receber de verdade essas moedas, ele consegue perceber que tudo faz parte. Muitas vezes ele disse: não, mas só essa moeda, só isso. E essa moeda aqui, abre parênteses, pode ser que você recebeu uma surra do seu pai, ou não recebeu aquele videogame que você queria ter recebido de presente de Natal, ou que teu pai não te abraçava, não te beijava, não te dizia eu te amo. Então só isso é essa moeda. Mas é justamente isso, ou só isso, que faz a pessoa que você é hoje. Então, receber as moedas é integrar o tudo e o todo, o belo e o feio, o fácil e o difícil, o bom e o mal, de tudo que eu vivi com os meus pais.
E aí, quando eu recebo de verdade, quando eu tomo essas moedas para mim, eu tenho força para ir para a vida. E aí não importa o que vai acontecer, porque os infortúnios eles também acontecem, mas de uma forma agora que eu tenho recursos para trabalhar com isso. As dificuldades podem continuar acontecendo, mas eu tenho recursos, eu tenho meu tesouro interno para continuar trabalhando e vencendo as dificuldades e olhando para essas dificuldades como um aprendizado e não mais como uma vítima. Então, esse conto maravilhoso, ele é extraído desse livro aqui, Onde Estão as Moedas, do autor espanhol Juan Garriga Bacardi. Esse conto, então, ele nos encoraja a aceitar as moedas. E eu, como terapeuta aqui, também tenho esse papel de encorajar você a aceitar as moedas dos seus pais, a moeda da vida grande e bonita que nós podemos e devemos ter. Então, se você deseja trabalhar dessa forma, e se você se conectou aqui com a minha energia, com a minha forma de trabalhar no setting terapêutico, eu te convido então, faço constelação familiar, faço terapia individual ou em grupo, mentorias. Um abraço carinhoso e até lá!